Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Agora nossa revisão, nosso pré-prova, nosso super aulão vai trabalhar um pouquinho com Física Moderna. Talvez seja um dos assuntos aí, um dos assuntos mais longos, tá? Que o pessoal tem me pedido bastante. Então talvez, eu resolvi colocar uns 43, 44 exercícios pra gente resolver. Então, juntamente com termologia, vão ser provavelmente os vídeos mais longos dessa nossa revisão aqui para URGS. Mas, vamos lá, né? Melhor ficar longo e ficar bem conteudista do que ser uma coisa rápida que não vai servir para nada. Para quem ainda não nos conhece, nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e o e-mail, caso alguém queira entrar em contato. O que eu vou trabalhar? O que eu selecionei para trabalhar dentro da física moderna? Relatividade restrita, efeito fotoelétrico, atomística, física nuclear e quântica. O que dentro de quântica? Algumas coisas que já caíram, como por exemplo ondas de matéria de Broglie e radiação do corpo negro. É óbvio que eu vou ver por cima isso, porque eu sei que muita gente não tem no colégio, e no colégio óbvio que não, e tem gente que não tem nem no cursinho, né, nos cursos preparatórios. Então eu vou passar por cima apenas o que seria mais importante para caso caia tu acertar as questões. Bom, começando para não enrolar muito, relatividade restrita. Bom, a física falhava em certos aspectos para descrever censos, por exemplo, um senso comum que seriam fenômenos que envolvem dimensões muito reduzidas, por exemplo, átomos, moléculas, partidas. Não fica muito claro tu estudar isso, né, nessa época, 1900 por aí. Então, o que vai estudar essa parte, tempos depois? A parte da mecânica quântica. Outra coisa que falhava, pelo menos aos olhos da física, eram fenômenos que ocorriam em altas velocidades. Altas velocidades quanto? Comparadas com a da luz, por exemplo, né? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Isso vem a ser estudado pela relatividade restrita ou especial. Tá? Depois tem a relatividade geral também, feita por Einstein em 1915, se eu não me engano, onde ele trabalha com toda a parte da gravitação, mas essa parte a gente não vai trabalhar, porque exige uma matemática um pouco mais de nível superior. 1905, chamado Annus Mirabilis de Einstein, ou seja, o ano miraculoso, né, expressão do latim. Einstein publica um arquivo sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento, num artigo de física. Um trabalho sobre a teoria quântica da luz, com a explicação do efeito fotoelétrico, o qual ele viria a ganhar o prêmio Nobel depois em 1921. E também um trabalho sobre aspectos estatísticos da teoria molecular com uma análise de movimento browniano. Bom, o que diz os postulados da relatividade restrita? São dois. O primeiro diz as leis da física. Repara que Einstein, ele não disse que as leis da mecânica, ele generaliza, ele fala as leis da física. São as mesmas em todos os referenciais inerciais. E a segunda, a constância da velocidade da luz no vácuo, afirma que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c, que é o 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, em todos os referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? É aquele sistema onde vale a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Ou seja, lembra que um referencial acelerado em relação a um inercial não é inercial. E todos os referenciais em movimento relativo uniforme são equivalentes. Sim, é o primeiro postulado, né, para a formulação de todas as leis da física. Basicamente, o que diz? Resumindo, tá? Porque eu sei que essa parte é bem complicada, eu vou tentar resumir o máximo possível. O que diz as consequências da relatividade restrita? Conforme a velocidade aumenta, ou seja, conforme a tua velocidade se aproxima da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar, ou seja, existe uma dilatação no tempo, e o comprimento encolhe na direção do movimento. Ou seja, tu corre mais, quanto mais rápido tu corre, mais devagar passa o tempo e tu encolhe. É basicamente isso. Bom, como é que eu calculo essa dilatação e essa contração? A dilatação é dada, ambos são dados pelo fator de Lorentz, que é o gama, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, onde V2 é o movimento da tua partícula, por exemplo. Lembra que o fator de Lorentz ele é sempre maior ou igual a 1. Ele vai ser 1 nos casos que a gente está acostumado, com velocidades muito baixas comparadas com a da luz. Relaxa que essas fórmulas, caso tu não tenha visto, a URGS vai te dar essas fórmulas. Tá? Eu vou te mostrar questões em que a URGS vai te dar. Teve uma que ela não deu, mas ela deu o fator de Lorentz. E tu só deveria lembrar que se o tempo dilata e gama é maior ou igual a 1, então o tempo relativístico é gama vezes o tempo em repouso. Né? Bom, como é que isso pode cair? De acordo com a relatividade restrita, é possível ou impossível
atravessarmos o diâmetro da Via Láctea, uma distância de aproximadamente 100 anos-luz, equivalente a 10 na 18 metros, em um intervalo de tempo bem menor do que 100 anos. É possível, né? Isso é possível, por quê? Por conta da contração do comprimento. Né? Ou ainda pelo fenômeno de dilatação temporal, como observado por quem está em repouso. Portanto, o gabarito, letra C, possível contração e dilatação. Considere as afirmações abaixo. O tempo não é absoluto, uma vez que eventos simultâneos e um referencial inercial podem não ser simultâneos se observados de outro referencial. Sim, tem um referencial, por exemplo, que tu vai estar dentro de uma nave, que tu vai estar viajando na velocidade da luz quase, e um em repouso, por exemplo. Os tempos são diferentes. Devido à alta velocidade, o tempo se dilata. Então a primeira é verdadeira. Segundo a lei relativística de adição de velocidades, a soma da velocidade de dois corpos materiais nunca resulta em uma velocidade acima da velocidade da luz. Verdadeira, a velocidade da luz ela é absoluta, nada supera a velocidade da luz. As leis da natureza não são as mesmas em todos os sistemas de referência que se movimentam com velocidade uniforme. Falso. Isso contradiz o primeiro postulado. Portanto, gabarito 1 e 2, letra C, Canadá. Ó, a questãozinha que eu falei que a URGS vai dar a fórmula. Ela vem com texto, como sempre, o texto de apoio, de acordo com a teoria da relatividade, blá blá blá. E ele me dá a expressão da contração. L é igual a L0, ou seja, o comprimento relativístico é o comprimento inercial, em repouso, vezes a raiz quadrada. Lembra que elevar num meio é raiz quadrada, né? Isso tu sabe lá da matemática. Bom, ele me dá o L0, 1,5 vezes 10 na 11. E ele me dá a velocidade do nêutron, 0,6 c, ou seja, 60% da velocidade da luz. Qual que é o meu comprimento L? Cara, é só jogar na fórmula. Olha para a resolução. L0, 1,5 vezes 10 na 11. Tá lá. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Tá aqui, ó. L0, tá aqui. O V, ele te deu 0,6 c. Então tá aqui, ó. Repara que 0,6 c ao quadrado é 0,6 ao quadrado vezes c ao quadrado. Então c quadrado com c quadrado tu corta. Isso vai dar o L0, segue aqui na frente. 1 menos 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado é 0,36. 1 menos 0,36, 0,64. E raiz de 0,64 é 0,8, porque é raiz de 64 sobre raiz de 100. E é só tu multiplicar. 1,8 vezes 0,8 vezes 1,5, 1,2 vezes 10 na 11, gabarito letra D, Dinamarca. Então repara que não tem erro. A questão vai te dar a fórmula. Aqui ela não te deu, mas ela vai te dar o fator de Lorentz. E é importante que tu saiba relacionar. Aqui ele fala dos muons, né? E fala que a velocidade do muon é próxima da velocidade da luz, tal que a velocidade do muon ao quadrado é 99,8% da velocidade da luz ao quadrado. Essa informação está sublinhada em vermelho aqui, ó. Ele me dá o tempo referencial, o T0, de 2 vezes 10 na menos 6 segundos. E ele diz que, pelas leis da mecânica clássica, com esse tempo de vida tão curto, nenhum muon poderia chegar ao solo. Só que, no entanto, eles são detectados. Por quê? Porque eles percorrem velocidades altíssimas. Então, o tempo acaba tendo uma contração no tempo, né? E acaba tendo uma dilatação no tempo e contração no comprimento. Pelos postulados da relatividade restrita, o tempo de vida, e ele me dá o fator de Lorentz. Repara que ele te deu. E ele pergunta para um observador terrestre a distância. Então ele quer saber a distância. Ele te deu velocidade e tu vai ter que calcular o tempo relativístico. Porque tu sabe da mecânica que distância é velocidade vezes tempo. Então acabou a questão. Tá lá, a velocidade ao quadrado é igual a 0,998c quadrado. O T0 ele te deu, o fator de Lorentz ele te deu. E ele quer a distância do muon. A distância do muon é VT. O famoso Deus é tudo. Se tu sabe da mecânica, qual que é a velocidade? Ele fala no texto, é próximo da velocidade da luz. Então eu vou usar a velocidade da luz. E qual que é o T? O tempo relativístico. E aí tu ia ter que lembrar da fórmula. Repara que o fator de Lorentz ele te deu, só que tu ia ter que saber como que relaciona ele com as tuas outras variáveis. Então realmente essa questão foi difícil. Mas depois é só substituir. Repara que o T0 está aqui, o V quadrado está aqui, de novo C quadrado com C quadrado eu cortei, e aqui é só matemática, velho. Aqui é só matemática. Tu vai chegar que a distância ao tempo é 4,4 vezes 10 na menos 5. Portanto, a distância que o muon percorre é a velocidade da luz, c, vezes o tempo, 4,4 vezes 10 na menos 5. Isso vai dar 13,2, ele aqui aproximadamente, isso vai dar 13,5. Só um detalhe, aqui tu teria que aproximar a raiz de 5, ó.
Depois tu olha com calma toda essa álgebra que eu fiz aqui, raiz de 5 eu aproximei para 2,2. Bah, eu não sei quanto é que é a aproximação. Pois é, então tu não resolveria a questão. Infelizmente é assim. Tá? Mas questão difícil. Por quê? Porque tu tinha que saber como que relaciona. Ah, mas como é que eu vou saber que é assim? Porque lembra que eu falei que o tempo, ele se dilata, ou seja, o tempo fica maior. Se o tempo fica maior e o fator de Lorentz é sempre maior ou igual a 1, então tu tem que ter que o tempo é o fator de Lorentz vezes o t0. E aí tu vai ter que ter essa sagacidade, senão tu não acertaria a questão. Detalhe, mas aqui ele dividiu, não, ele multiplicou, porque ó, aqui é 1 sobre. Então se eu multiplicar por t0, vai ficar t0 sobre a raiz. Cuida com isso. Então tá lá, ó. Questão realmente difícil, tá? Bom, efeito fotoelétrico, pessoal. 3 coisas importantíssimas que eu coloquei aqui pra vocês. Para cada metal, isso depende do material, né? Vai existir uma frequência mínima chamada de função trabalho de radiação eletromagnética, abaixo da qual não são produzidos fotoelétrons, por mais intensa que seja a radiação. O que significa isso? Não está acontecendo efeito fotoelétrico. Tu está incidindo fóton, mas tu não está arrancando elétron. Cara, se tu aumentar o brilho da lâmpada, por exemplo, não vai fazer com que tu arranque elétron. Isso tem a ver com a frequência. A emissão eletrônica aumenta quando se aumenta a intensidade da radiação, que incide sobre a superfície do metal, ou seja, o número de fóton-elétrons ele vai aumentar com a intensidade. Então, beleza, está acontecendo o efeito fotoelétrico. Eu aumentei o brilho, eu vou arrancar mais elétrons, mas com a mesma energia. Porque lembra que a energia ela vai depender da frequência, ela não depende da intensidade. Quer ver? Acho que eu devo ter um programa aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Então, repara. Vou colocar uma certa intensidade aqui, beleza? Ó, não estou emitindo nada, vou aumentar. Bah, brilho máximo. Na real, eu vou botar como, em vez dessa luz ficar assim, eu vou botar como mostrar os fótons incidindo aqui, ó. Tá? Não está acontecendo nada. Aumentei o número de fótons, segue sem acontecer nada, porque eu não atingi a frequência mínima. Legal, né? Então agora vamos pensar o seguinte, ó. Repara que o comprimento de onda, ó, repara aqui, o comprimento de onda está diminuindo. Isso significa que a frequência está aumentando. Então daqui a pouco eu vou atingir a frequência de corte, ou seja, eu vou começar a arrancar elétrons. E quando eu tiver um fluxo, eu passo a ter uma corrente nesse sistema. Então olha aqui, ó, comecei a aumentar, estou na luz vermelha, estou na faixa do visível, na amarela. Daqui a pouco começa a arrancar. Pá, comecei a arrancar. Tá? Então vamos arrancar mais um pouco para a gente começar a ter corrente elétrica, para ter um fluxo de elétrons aqui. Então mais um pouco, aqui ó, comecei a ter corrente elétrica. O que vai acontecer? Se eu aumento a intensidade, repara que eu vou começar a ter mais fótons batendo e eu vou arrancar mais elétrons, mas a velocidade deles vai seguir a mesma. Olha só. Aumentei a intensidade. Estou aumentando o número de elétrons que eu estou tirando dessa placa. Vou botar no máximo. Olha lá. Estou tirando bastante elétrons agora. Agora, o que vai fazer com que eles saiam mais energéticos? A frequência, então eu vou diminuindo ainda mais o comprimento de onda e eles vão sair cada vez mais rápidos. Ó, eles estão sendo cada vez mais rápidos. Então, cuidado com isso, pessoal. A frequência está ligada com a energia, a intensidade está ligada com o número. Agora, só para curiosidade, lembra que energia é igual a HF, né? Ou seja, energia e frequência são diretamente proporcionais. Então, olha só, vamos plotar um gráfico de energia por frequência. Essa bolinha azul aqui, ela tem que crescer linearmente, ela tem que ser uma reta. Será que é uma reta? Bom, tem que ser, né? Então vamos ver ali, ó. Tô aumentando a frequência, tô aumentando linearmente a energia, tá? Então cuidado, frequência aqui, ó, tem a ver com a velocidade, tá? E a intensidade tem a ver com o número de elétrons que são arrancados. Beleza, pessoal? Então deixa eu voltar aqui pro meu slide. Maravilha. Vamos passar ao próximo. Bom, quais são as fórmulas que tu tem que saber? O E igual a HF, e como eu falei no slide anterior, a energia do fóton é diretamente proporcional à frequência. Tá, só que repara que isso aqui é a energia de um fóton. A questão pode perguntar qual que é a energia de 5 fótons. HF não, 5 HF daí. A constante de Planck, isso aqui a questão vai te dar, tá? Pode ser em joule segundo, ou pode ser em electrovolt, enfim. Bom, mas tu sabe que velocidade, a equação fundamental da ondulatória, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Para velocidades altíssimas, como a da luz, por exemplo, eu posso escrever C igual a lambda F. Ou seja, a frequência é C sobre lambda. Ou seja, a energia do fóton, que eu posso escrever como HF, eu também posso escrever na dependência do comprimento de onda.
como constante de Planck vezes velocidade da luz sobre o comprimento de onda. E aí tu repara que se ele era diretamente proporcional à frequência, agora ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. É óbvio, né? Para a mesma velocidade, o comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então já era de se esperar isso. E lembra que a energia cinética do fóton é a energia do fóton menos a função trabalho, que é a energia mínima de arranque da placa. Beleza? Isso depende do material da placa. Bom, então aqui eu tenho que relacionar frequência, velocidade e intensidade com a variação. Então pensa comigo, variação da energia dos elétrons. Energia do elétron tem a ver com o quê? Frequência, né? Então tá lá. Variação do número de elétrons. O número de elétrons depende do quê? Da intensidade ou da velocidade? Da intensidade, né? É só ver aquele programinha que eu mostrei pra vocês. Portanto, 183, gabarito, letra B, Brasil. Bom, aqui ele me diz que a energia cinética é K máximo, em vez de chamar de E subíndice C, ele chamou de K máximo, tanto faz, desde que ele explique quem é quem. E ele falou que isso é BF menos C. Aí ele diz na primeira, a letra F representa a frequência das oscilações de uma força eletromotriz alternada que deve ser aplicada ao material. Falso. Força eletromotriz não. F é a frequência da radiação que tu vai incidir sobre o metal. Então a primeira é falsa. A letra B, conhecida como constante de Planck, cuja unidade no sistema internacional é o Joule segundo. Então repara que energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Energia é Joule. Frequência é Hertz, mas Hertz é um nome que se dá para 1 sobre segundo. Então se tu passar esse segundo que está dividindo para o outro lado multiplicando, tu tem que a constante de Planck é dada em Joule segundo. Então a segunda é verdadeira. A letra C diz o seguinte, a terceira afirmação diz o seguinte, a letra C representa uma constante cuja unidade no sistema internacional é o Joule, que corresponde à energia mínima de luz incidente que deve ser fornecida a um elétron para removê-lo do mesmo. Bom, se é energia, é Joule, né? Então é verdadeiro. Né? Basta tu comparar ali, né? O C, no caso, está fazendo papel de função trabalho. E se é trabalho, também é Joule. Então é verdadeira 2 e a 3, o gabarito é a letra D. De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, a matéria emite ou absorve energia eletromagnética de maneira contínua ou descontínua. Lembra que os fótons, eles são pequenos pacotinhos de luz, né? Isso aí se dá origem à teoria corpuscular da luz, ou seja, é uma maneira descontínua. Emitindo ou absorvendo os fótons, cuja energia é proporcional à frequência. Já, sem querer, passei a resposta ali. Mas enfim. Então lembra que o comportamento não seria contínuo, seria descontínuo. Isso a gente vai usar depois, quando a gente for ver a radiação do corpo negro e outras coisas da mecânica quântica. Tá? Repara, outra questãozinha. Ele me dá 3 ondas, me dá as frequências e vem com as perguntas. A energia de um fóton associado à onda X é maior do que a energia de um fóton associado à onda Y. Repara, energia depende de quem? De frequência. Qual que é a frequência do X? 3 vezes 10 na 17. Qual que é a frequência do Y? 6 vezes 10 na 14. Bom, 3 vezes 10 na 17 é maior, então a primeira é verdadeira. Lembra que a energia é proporcional à frequência. Então a energia do fóton que está associada à onda X é maior do que da onda Y. Segundo, o comprimento de onda da onda Y é o dobro da onda Z. Repara que todas estão no vácuo, né? Então elas têm a mesma velocidade. Se elas têm a mesma velocidade, lembra que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Como Y possui o dobro da frequência, ela vai possuir a metade do comprimento de onda e não o dobro. Tá lá, para velocidades constantes, comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Se ela tem o dobro da frequência, ela tem que ter metade do comprimento de onda. Então a segunda é falsa. A onda Z estão associados fótons de maior energia. Parei de ler aqui. A onda Z é a que possui a menor frequência, consequentemente, a menor energia. A energia dos fótons associada à onda X é igual ao do Y? Não. X possui maior frequência, consequentemente, maior energia. Errado. As 3 ondas possuem o mesmo comprimento de onda. Não, se todas estão no vácuo, a velocidade é a mesma, para diferentes frequências, diferentes comprimentos de onda. Então a 3 está errada, portanto, realmente era a letra A, como a gente já tinha previsto. Quando se faz incidir luz de uma certa frequência sobre uma placa metálica, qual o fator que determina se haverá ou não emissão? A função trabalho. E lembra que eu te falei no segundo ou terceiro slide que a gente viu que ela depende do material da placa. Não tem a ver com área, não tem a ver com tempo de exposição, não tem a ver com ângulo de incidência e muito menos com intensidade. A intensidade é no momento que ocorre o efeito fotoelétrico, aumentando a intensidade, aumenta o número de elétrons arrancados. Mas se tu não tem uma frequência mínima para arrancar os elétrons, não adianta tu tocar uma intensidade gigantesca de luz que tu vai continuar sem arrancar nada. Portanto, letra C, o material da placa. Pode ser uma questão que envolva conta.
E aqui no caso ele diz, cerca de 60 fótons devem atingir a córnea para que o olho humano perceba um flash de luz, e aproximadamente metade deles são absorvidos ou refletidos pelo meio ocular. Em média, apenas 5 fótons restantes são realmente absorvidos pelos fotorreceptores, os bastonetes, na retina, sendo responsáveis pela recepção luminosa. Com base nessas informações, é correto afirmar que, em média, a energia absorvida pelos fotorreceptores, então cuida, porque ele não quer a energia de um fóton, foi dito no texto que os fotorreceptores, eles absorvem 5 fótons, então tu quer calcular a energia de 5 fótons, portanto vai ter que calcular 5 HF e não HF. E ele me dá o comprimento de onda. Bom, primeira coisa, eu tenho comprimento de onda, eu tenho a constante de Planck e eu quero a energia de 5 fótons. Se eu tenho a velocidade da luz no vácuo, né, e eu tenho comprimento de onda, mas ele não te deu. Pois é, mas o 3 vezes 10 na oitava é importante que tu saiba, porque dificilmente a URGS vai te dar esse valor. Tá? Então a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8. Comprimento de onda, 500 nanômetros. Cuida, nano, 10 na menos 9. A URGS também não te deu essa informação. Tu tinha que saber. Tu calcula a frequência. Tu vai chegar numa frequência de 6 vezes 10 na 14 Hz. Tu tem frequência, tu tem constante de Planck, tu tem energia. Lembra que a energia é HF, só que tu multiplica por 5. De novo, por que 5? Porque tu quer a energia absorvida pelos fotorreceptores. E eles absorvem 5 fótons. Portanto, a energia vai ser 1,98 vezes 10 na menos 18 joules, o que é o gabarito da letra E, Equador. Bom, aqui ele me dá um pouco da história do efeito fotoelétrico. O texto é grande, eu não vou ler, o material vai ficar disponível para quem quiser baixar. Vocês podem ler. Resumindo a questão, ele diz o seguinte: tu tem 3 elementos, potássio, chumbo e platina, e ele me dá a função trabalho dos 3. E ele pergunta, é correto afirmar que o efeito será observado nos 3 elementos a partir de qual frequência? Bom, ele me deu em electrovolt, tem problema não, não tem problema nenhum. Adianta eu dar uma energia de 3 elétron-volt? Adianta, eu vou arrancar elétron do potássio, por exemplo, mas eu não vou arrancar do chumbo, porque o chumbo precisa de uma energia de 4,1. Tá aqui no texto, 4,1. Ah, então eu vou dar uma energia de 5, beleza, tu arranca do potássio e tu arranca do chumbo, mas tu não arranca da platina, porque a platina precisa de 6,3. Então o que é esperto da tua parte? Trabalhar direto com a maior energia, porque se tu arranca do maior, tu arranca dos menores. Então repara que tu tem a constante Planck, né, que na questão anterior ele te deu como 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundo, é que ele te deu como 4,1 vezes 10 na menos 15, mas ele te deu em electrovolt segundo. Lembra que 1 electrovolt é 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Então eu vou usar a função trabalho da platina. Portanto, eu sei que E igual a HF, bom, para uma energia de 6,3 electronvolts, dada a constante de Planck, qual a frequência que eu precisaria? Só dividir. Repara que aqui, eu vou precisar dividir 6,3 por 4,1, não porque ele quer aproximado. 6,3 eu aproximei para 6 e 4,1 eu aproximei para 4. Por quê? Porque 6 dividido por 4 é 1,5 e é o mais próximo de 1,5 que tem é 1,6. E aí tu vai ganhar tempo na hora da tua prova, portanto o gabarito é letra E. Agora repara como tu não precisa ter feito nada de conta nessa questão. O que ele te pede? Ele te pede o efeito fotoelétrico vai ser observado em qual frequência. Ele não te pede a frequência mínima, ele te pede a frequência do efeito. Então assim, eu acho que é letra A. E aí eu vou dizer, não pode ser letra A. Por que não pode ser letra A? Porque se tu arranca com 1,2 vezes 10 na 14 Hz, tu arrancaria com 3,1 vezes 10 na 14, que é a letra B. B possui uma frequência maior do que a da letra A. Então não pode ser a letra A, porque a letra B é maior. Só que também não pode ser a letra B, porque na letra C tu tem uma frequência maior do que na letra B. Só que também não pode ser a letra C, porque a letra D é maior do que a letra C. E por sua vez não pode ser a letra D, porque a letra E possui uma frequência também maior. Então bastava tu ir na maior frequência, porque a questão não te pede a frequência mínima, que fique bem claro isso. Se ela te pedir a frequência mínima e a frequência mínima for 2 e tu marcar 6, tá errado. Se ele te pedir a frequência e a resposta for 2 e tiver 6 nas alternativas, a questão tem que ser anulada, porque se arranca com 2, vai arrancar com 6. Então bastava com que tu pegasse a maior frequência possível, o que está na letra E, Equador, e aí tu não fazia nenhuma conta. Bom, no texto abaixo, Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física em 65, ilustra os conhecimentos sobre a luz no início do século XX. Ele diz, naquela época, a luz era uma onda nas segundas, quartas e sextas, e um conjunto de partículas nas terças, quintas e sábados.
Sobrava o domingo para refletir sobre a questão. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. As partículas que Feynman menciona são os fótons. Verdadeiro. A grandeza característica da onda que permite calcular a energia dessas partículas é sua frequência V, através da relação E igual a HV. Verdadeiro. Ah, mas não é F? É, mas ele chama do que ele quiser. Se ele quiser chamar de João, ele vai dizer que é H vezes João, desde que ele exemplifique quem é o João. Se ele disser que o João é frequência, acabou. Uma experiência que coloca em evidência o comportamento ondulatório da luz é o efeito fotoelétrico. Falso. O efeito fotoelétrico coloca em evidência o comportamento corpuscular da luz, que ela é feita de pequenos corpos chamados de fótons. Última. O caráter corpuscular da luz é evidenciado por experiências de interferência e de difração. Interferência e difração mostram o comportamento ondulatório e não corpuscular. Portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Alternativa, a letra E, Equador. A incidência de radiação eletromagnética sobre uma superfície metálica pode arrancar elétrons da superfície. O fenômeno é conhecido como efeito fotoelétrico. E só pode ser explicado satisfatoriamente invocando a natureza corpuscular. Gabarito letra D, Dinamarca. Então é sempre a mesma coisa que cai, pessoal. Torce para cair uma questão dessa na tua prova. É uma questão muito fácil. Outra que talvez tenha que fazer conta. Ele vai me dar, por exemplo, agora ele me deu que nanômetro é 10 a menos 9. Às vezes ele pode te dar, às vezes ele pode não te dar. É importante que tu saiba. Ele me dá a velocidade da luz no ar, 3,0 vezes 10 na 8 metros por segundo. Ele me dá a constante de Planck e ele me dá o comprimento de onda. O que ele pede? A frequência e a energia. Mesma coisa de 2, 3 slides atrás. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Qual velocidade? A velocidade da luz. Qual o comprimento de onda? 600 nanômetros. Cuida, 600 vezes 10 na menos 9. Não esquece do prefixo nano. Aí tu vai calcular a frequência, vai chegar em 5 vezes 10 na 14. Tu tem a frequência, tu tem a constante de Planck, tu tem a energia do fóton. Basta multiplicar uma pela outra, e isso vai dar 3,3 vezes 10 na menos 19, o que configura o gabarito da letra E, Equador. Questão de 2017 é aquela, hein, pessoal, que a gente acabou de fazer. Outra questão de 2017, caiu duas questões de efeito fotoelétrico ou de energia de fóton, enfim. Ele me dá um gráfico e vem com 3 afirmações. Então vamos analisar cada uma delas. Eu botei em slides separados, olha aqui. Para uma frequência maior do que a 2, a energia dos elétrons emitidos pelo material 2 é maior do que a energia emitida pelo material 1. Repara que eu chamei de F3 essa frequência maior do que 2. Se eu levar ela até o gráfico, o que me dá como informação? Pensa, isso aqui é função do primeiro grau, né, pessoal? Isso aqui é matemática. O ponto de interseção vai me dar o quê? As imagens. Então, repara que a imagem 1 é maior do que a imagem 2. Ou seja, a energia de 1, a energia cinética do primeiro vai ser maior do que a energia cinética do segundo. E ele diz que a do segundo é maior do que a do primeiro. Ah, então é falso. O trabalho realizado para liberar elétron da placa 2 é maior do que da placa 1. Pensa o seguinte, se a energia cinética for zero, ou seja, os pontos de corte aqui no eixo X, no caso no eixo da frequência, eu sei que a energia cinética é HF menos W. Se a energia cinética for zero, então a função trabalho é igual à energia do fóton, HF. Repara que a frequência 2 é maior do que a frequência 1. Ah, como é que tu sabe isso? Porque eu estou vendo o gráfico assim como tu também tá. Se a frequência 2 é maior do que a frequência 1, eu vou multiplicar os dois lados pela constante de Planck. Eu vou ter o que? HF2. Quem é HF2? A função trabalho do metal 2. Quem é HF1? A função trabalho do metal 1. Se a função trabalho do metal 2 é maior do que do metal 1, então o trabalho realizado para liberar os elétrons da placa 2 é maior do que da placa 1, verdadeiro. Terceiro, a inclinação de cada reta é igual à constante universal de Planck, H. Repara que aqui eu tenho duas retas, né? Então eu posso fazer analogia com a matemática, eu posso imaginar que isso aqui é uma função do tipo ax mais b. Repara que se eu comparar aqui, ó, com a equação da energia cinética, eu tenho que o y está fazendo o papel da energia cinética, o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, está fazendo o papel da constante de Planck, e o meu b está fazendo o papel de menos função trabalho. Claro, ela é negativa, ela vai cortar aqui embaixo, ó. Então, realmente, a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, é a constante universal de Planck, verdadeiro. Portanto, é verdadeira a 2 e a 3, o que nos leva no gabarito da letra D, Dinamarca. Atomística. Bom, aqui eu botei para ficar como material de estudo para vocês, tá? Modelo de Dalton e de Thomson não vai ser cobrado na tua prova de física, pode ser cobrado na tua prova de química.
né? Aquele modelo da bola de bilhar, indestrutível, indivisível, compacto, maciço, eterno. Depois Thomson com o pudim de passas, já caiu na URGS como pudim de ameixas, né? O primeiro modelo atômico divisível. Isso tudo aqui é importante que tu dê uma revisada para química, tá? O modelo atômico de Rutherford, bom, talvez caia. O que vai cair, com certeza, é o que eu deixei sublinhado para ti. O modelo atômico de Bohr ou de Rutherford-Bohr, onde ele explica a estabilidade do átomo, ou seja, ele complementa o modelo de Rutherford, que era um modelo planetário. Por que o modelo de Rutherford não funcionava? Porque ele dizia que o átomo funcionava como um modelo atômico, era tipo um sistema solar, planetário, né? Existia núcleo, ele era positivo, tinha massa, o núcleo era muito pequeno e ele era rodeado por elétrons girando em órbitas circulares. Se sabia naquela época, pelo eletromagnetismo de Maxwell, que uma carga elétrica em movimento circular emite radiação constantemente. Portanto, ela iria diminuir cada vez mais a sua órbita. Diminuindo o raio da órbita, aumentaria a frequência dela e isso faria com que ela fosse colapsar no núcleo. Traduzindo, não existiriam núcleos estáveis. Mas, no entanto, a gente sabe que existe núcleo estável. Então tem alguma coisa errada. É o que o Bohr complementa. Ele explica a estabilidade do átomo. Mais precisamente, Bohr trabalha com átomo de hidrogênio. Depois, em 1916, vem o modelo de Sommerfeld, mas também, se cair, né, das órbitas elípticas, acredito que vai cair na tua prova de química. Quais foram as contribuições de Bohr ao modelo de Rutherford? Lembra, a insuficiência do modelo de Rutherford, né? A existência do átomo de hidrogênio estável na natureza, ela é incompatível com o modelo planetário do átomo mais o eletromagnetismo de Maxwell, né, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Ele introduz a teoria dos quanta. A energia não é emitida nem absorvida de maneira contínua, e sim de maneira quantizada, discreta ou descontínua. 3 palavras que podem aparecer para vocês: quantizada, descontínua ou quantizada, descontínua ou discreta. E os postulados, né? Onde ele diz que os elétrons giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas circulares bem definidas, sem emitir nem absorver. Lembra que se ele absorve, ele pula para uma mais exterior, fica num estado excitado, uma camada excitada, e se ele volta, ele emite energia, geralmente o fóton, né? E aí ele volta para o estado até que ele... Porque o átomo sempre quer ficar estável. Então tu vai lembrar que o N igual a 1, que é, depois eu vou mostrar para vocês a figura, o estado fundamental, é o modelo mais estável, porque é onde ele quer ficar sempre. E ao absorver energia, ele vai saltar, emitindo energia ao voltar. Então repara no que eu coloquei aí para vocês. A energia no estado N, na órbita N, é menos E0, chamado de estado fundamental, que é para quando N igual a 1, não N igual a 0. Tá? Ou, o que geralmente aparece, a energia no estado N é menos 13,6 elétron-volt sobre N quadrado. Então repara que ela não é, já caiu na URSS perguntando isso, a energia dos níveis, das órbitas, ela é um múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental. No caso, a quantidade fundamental, 13,6. Falso, ela não é um múltiplo inteiro, porque N quadrado é inteiro, mas ela é proporcional a menos 1 sobre N quadrado. E menos 1 sobre N quadrado, com N inteiro, vai ser racional. Lembra que para tu calcular a variação de energia, tu faz a camada externa menos a interna. Só cuida do seguinte, tem várias bibliografias que tentam confundir. Porque eles falam assim, não, se absorveu, então tu faz a externa menos a interna. Se liberou, tu faz a interna menos externa, porque daí, foi positivo o resultado. Então ele pulou. Foi negativo, então ele voltou liberando energia. Cara, padrão, faz sempre externa menos interna, tá? Por quê? Se tu pulou de uma camada para um nível mais excitado, para uma camada de maior energia, a tua energia é positiva. Do contrário, ela é negativa e aí tu adiciona o menos na frente. Tá? Não tem como te confundir, é barbada. Lembra que quando ele volta, ele emite... ele quem, né? O átomo, por exemplo, ele volta emitindo energia na forma E igual a HF, e quanto mais distante tu tá do estado fundamental, tu aumenta a energia da órbita. Bom, como é que isso pode cair? No modelo para o átomo de hidrogênio, desenvolvido por Niels Bohr, o elétron se move em órbitas circulares, em um potencial elétrico gerado pela carga do próton QP. E esse potencial, medido a partir do infinito até a posição de órbita de menor raio, é aproximadamente 27 volts. Qual o valor do raio de órbita? Bom, ele me deu a carga do próton, ele me deu a constante. Tu lembra lá do eletromagnetismo que
O potencial vai ser constante vezes carga sobre distância. Quem é essa distância? O raio da órbita. E aí acabou, é só tu substituir. Quem é o U? 27 volts. Então tá aqui, ó, U 27 volts. Quem é a constante? 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado, tá aqui. Quem é a carga do próton? 1,6, a mesma do elétron, né, em módulo. 1,6 vezes 10 na menos 19, só sobre a distância. Quem é a distância? O raio, acabou. Joga o raio para um lado, joga o 27 para o outro, e aí é matemática. Né? E aí é com vocês. Eu vou pular as contas aqui, para a gente não ficar 6 anos nessa revisão. Mas daí tu vai chegar em 5,3 vezes 10 na menos 11. A ideia física é muito simples. Repara que em todos os slides que eu resolvo a questão, qual que é a primeira informação que eu jogo para vocês? As anotações do que foi me dado no enunciado. No caso, na hora da prova, tu não precisa copiar, né, velho? Tu pega a prova e tu vai riscar em cima dela. Mas sublinha os dados, para tu não precisar voltar no texto e ficar procurando depois. Repara, questãozinha de variação de energia. Acabei de comentar isso contigo. Um átomo de hidrogênio tem sua energia quantizada em níveis de energia E subíndice N, cujo valor energético é En igual a menos E0 sobre N quadrado, sendo N igual a 1, 2, 3. Claro, porque se é quantizado, se não é contínuo, então N não pode ser 1,5. N tem que ser um número inteiro. Isso se demonstra matematicamente. Supondo que o átomo passe do estado fundamental para o terceiro nível excitado, N igual a 4, qual que é a energia para provocar essa transição? Então, repara o seguinte, a energia do fóton vai ser a energia externa menos a energia interna. Ou seja, vai ser a energia do N igual a 4 menos a energia do N igual a 1. Quem é a energia do N igual a 4? Bom, menos E0 sobre 4 ao quadrado, ou seja, menos E0 sobre 16. Quem é a energia do estado 1? É menos E0. Então, basta eu fazer 4 menos E1. Menos E0 sobre 16, menos o menos E0. Isso vai dar 15 sobre 16 da energia fundamental. O que está na letra D. É só fazer. Repara que não tem erro, velho. Ah, deu positivo. Claro. Claro que deu positivo. Ele está pulando. Se estivesse voltando, bom, aí teria que analisar o sinal. 3 afirmações. Os elétrons movem-se em torno do núcleo em órbitas circunferenciais, sob a influência da atração coulombiana e satisfazem as leis de Newton. Maravilha, perfeito. E emissão ou absorção de radiação ocorre apenas quando o elétron faz uma transição em órbitas permitidas. Sim, porque se ele não faz transição, ele não está emitindo e nem liberando. Nem todas as órbitas são permitidas, apenas nas quais a energia é um múltiplo inteiro. E lembra aquilo que eu te falei? Múltiplo inteiro não. Múltiplo inteiro seria o raio de Bohr, que é um múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental, que é a quantidade do raio de Bohr. O raio da órbita N é N quadrado vezes o raio de Bohr. Mas aqui no caso eu tenho menos 1 sobre N quadrado. Se N quadrado é um número inteiro, menos 1 sobre N quadrado é um número racional. Então não é um múltiplo inteiro. Então é falso. Se é falso, eu fico com quem? Com 1 e com 2. Isso é gabarito da letra B, Brasil. No átomo, os raios das órbitas dos elétrons podem assumir um conjunto contínuo. Acabou aqui a questão, conjunto contínuo, não um conjunto discreto. O átomo pode existir sem emitir radiação, em estados estacionários cujas energias só podem assumir um conjunto discreto. Agora gostei, verdadeiro. O átomo absorve ou emite radiação somente ao passar de um estado estacionário para o outro. Verdadeiro. Repara, é sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas perguntas. Então, 2 e 3. Questão do ITA. O diagrama mostra os níveis de energia de um certo átomo. Qual das transições representa a emissão de um fóton com menor comprimento de onda? Emissão de fóton menor... Lembra que o fóton, a energia dele é diretamente proporcional à frequência. Consequentemente, é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, qual que é a maior energia possível? Para ele emitir um fóton, ele tem que passar de um estado mais excitado para um estado menos excitado. Ou seja, não pode ser a primeira e não pode ser a última. Tem que ser a 2, 3 ou 4, onde ele faz a transição de volta. Qual que é a maior energia? O que tem a maior flecha. Qual que tem a maior flecha? O 3. Se o 3 tem a maior energia, ele tem a maior frequência. Se ele tem a maior frequência, ele tem o menor comprimento de onda. Por isso a gente fica com a alternativa da letra C. Beleza, pessoal? Bom, indo agora para física nuclear. O que tu precisa lembrar? Lembra, fissão. Fissão é uma quebra. Tá? Perda de energia, perda de massa na forma de energia. E igual a mc quadrado. Lembra que tu transforma isso em energia elétrica. Onde é que ela é usada? Na bomba atômica, por exemplo, né, na Segunda Guerra Mundial. Produzida em reatores e usinas nucleares. Lembra que ela utiliza elementos pesados.
né, e sobram lixos radioativos. O elemento mais comum usado é o urânio, né? Tu pega o 238 e tu vai transformar ele no 235, né? Tu vai pegar um isótopo, porque ele é mais físsil, e tu vai conseguir fissionar ele. A fusão é a união. Lembra que se fissão era quebra, fusão é a união. Também tu tem perda de massa na forma de energia. Lembra que tu vai utilizar ela na bomba de hidrogênio. Ela é produzida principalmente nas estrelas, o maior exemplo é o Sol. Ela necessita de temperaturas altíssimas, só que ao contrário da fissão, ela utiliza núcleos leves e não sobram resíduos radioativos. Lembra a reação em cadeia? Olha esse gifzinho que legal aqui. Isso aqui eu peguei da Universidade de Chicago. Tu vai ter um nêutron, eu vou jogar esse nêutron num núcleo de urânio, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou quebrar ele em dois, tá? Geralmente em bário e criptônio, por exemplo. Nessa quebra eu libero energia mais 3 nêutrons. Então tá aqui, ó. O nêutron incidiu no urânio, quebrou em dois núcleos, liberou energia mais 3 nêutrons. Cada um desses 3 nêutrons vão bater em mais 3 núcleos de urânio, que vão liberar mais energia e cada um libera mais 3. Então é uma PG. Um libera 3, cada um dos 3 libera mais 3, que vai liberar mais 3, que vai liberar mais 3. E aí ocorre a fissão, a reação em cadeia. Beleza, pessoal? Quais são as principais vantagens da energia nuclear? Ela não libera gases, a exigência de área é muito pequena para a construção da empresa, tá? Tem grande disponibilidade de combustível, pequeno risco no transporte do combustível, tá? E a independência de fatores climáticos. Ela não depende da chuva, ela não depende de ventos, por exemplo, como a energia eólica. Quais são as desvantagens, por exemplo? Lixo radioativo, ela é muito cara quando comparada a outras, tem o risco de acidentes, por exemplo, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu em Chernobyl, né? E os problemas ambientais, né, devido ao aquecimento do ecossistema aquático pela água do resfriamento dos reatores. Lembra que para resfriar o reator, né, qual que é o funcionamento? Tu vai ter uma caldeira, que ela vai estar aquecida por pilhas nucleares, por exemplo. Isso vai liberar um vapor de alta pressão que vai gerar uma turbina. Essa turbina na ponta vai ter um ímã que vai fazer ali uma... Ao girar esse ímã, tu vai ter um enrolado de fios, que nada mais é do que uma bobina, e aí tu vai ter uma variação no fluxo magnético. Isso vai gerar uma corrente induzida. Né? Lembra lá do eletromagnetismo, né? Tu vai ter uma variação no fluxo, essa variação no fluxo gera uma corrente induzida que tu produz energia elétrica. Mas daí beleza, esse vapor passou pela turbina, a turbina rotacionou, gerou energia elétrica. Beleza. O que acontece daí? O vapor vai passar para o condensador. O que o condensador faz? Porra, condensa. Só que o condensador precisa estar numa temperatura muito baixa para que volte a ser água e isso volte para a caldeira. E aí o que tu faz? Tu usa a água dos rios. E usando a água dos rios para esfriar o condensador, tu sabe que pelas trocas de calor o condensador tende a esfriar, mas a água tende a esquentar, porque alguém tem que pegar esse calor. E aí ocorre a poluição térmica. Tu vai mudar a temperatura da água, tu pode matar os peixes que ali vivem. Isso vocês provavelmente devem ter visto um pouco em química, talvez, em biologia, até mesmo em geografia. Tá? Então essas são as desvantagens. Bom, qual afirmativa está correta? Fusão e fissão são duas maneiras diferentes de denominar a mesma reação nuclear. Falso. Fusão é união e fissão é quebra. Então a primeira não é. A fusão nuclear é um fenômeno que ocorre no dia a dia, podendo ser observado ao derreter-se um pedaço de gelo. Não, aí é fusão, não fusão nuclear, né? Pô, se tu usar a fusão nuclear para derreter um gelo, tu derrete o teu prédio. É mais ou menos isso, então tá errado. A fissão nuclear utilizada nas centrais nucleares produz fragmentos radioativos. Por enquanto, tô com a C. No processo de fusão, não há liberação de energia. Pô, tá louco? A fusão é muito mais forte do que a fissão. É o que ocorre no Sol, velho, tá louco? Então a D não é. Letra E. Uma reação em cadeia, sequência de fissões nucleares, não pode ser iniciada nem controlada em um reator. Falso, ela pode ser iniciada, né, por um reator e ela pode ser controlada, é óbvio, senão o reator iria explodir. Como é que tu controla a fissão num reator? Tu coloca hastes, tá, que vão absorver os nêutrons. Então, quando a reação em cadeia começa a ficar muito alta, tu coloca hastes que vão absorver os nêutrons e isso breca a fissão. Aí é bom, agora está muito lento, tu retira as hastes e deixa acontecer de novo. E depois, não, tá muito sério, bota a haste de novo e assim vai indo. Então tem como tu controlar, senão o reator iria explodir e, porra, não teria por que a gente ter energia nuclear, né, velho? Seria uma coisa meio idiota da nossa parte. Portanto, gabarito letra C. Bom, aqui ele vai me dar um texto
e eu vou sublinhar as palavras-chave aqui, ó, pra gente não perder tempo. Cada nêutron liberado fissiona outro núcleo, que libera outros nêutrons, os quais, por sua vez, fissionarão outros núcleos, e assim por diante. O que que é isso? Uma reação em cadeia. Então tá lá, ó, letra A. Muito fácil. Repara, num reator de urânio, num reator, núcleos de urânio capturam nêutrons e sofrem um processo de fragmentação. Fragmentação, quebra. Se é quebra, tu vai lembrar de quem? Da fissão. Então tá lá, letra B. O que se sabe comprovadamente... Repara que aqui, ó, ele vai me dar um texto e ele quer saber o que a fusão nuclear ela necessita de temperaturas tão altas quanto o quê? Quanto o que a gente tem na superfície da Terra? Pelo amor de Deus, né? Óbvio que não. Na superfície da Lua? Não, só pode ser no centro do Sol, né? Para ter temperaturas altíssimas. Então, ou é D ou é E. Mas se eu falei em fusão, tem sentido eu falar em dejeto radioativo? Não, então ela não produz. Se ela não produz, o gabarito é letra D. Aqui ela vai me dar um texto sobre o Sol. Repara, o Sol aparece Sol, Sol, Sol 3 vezes. E ele quer falar do processo que ocorre no Sol. Né? O Sol provém de processo. Qual que é o processo que ocorre no Sol? Fusão. Então pronto, letra B. Olha como é fácil, pessoal. Se cair, é assim que vai cair. Não tem como cair diferente. Não tem como a banca tentar te confundir nessa parte. Bom, me deu 2 reações nucleares e ele perguntou qual que é qual. Repara que na primeira... nas duas é fusão, porque aqui ó, tem mais eu estou juntando. Não. Repara que a primeira eu peguei 2 núcleos e juntei num só. Mais a liberação de um nêutron. Quando eu junto, eu faço o quê? Uma fusão. Agora, repara que a segunda, eu taquei um nêutron no urânio e dividi ele em criptônio mais bário. Quando eu quebro um núcleo, é o quê? Fissão. Então, acabou. Não tem mistério. Fusão e fissão, letra B. Brasil. Bom, radioatividade. O que é importante saber? Alfa e beta são partículas, raio X e gama são ondas eletromagnéticas. O alfa se comporta como um núcleo de hélio e o beta se comporta como elétron. Tá? A carga da alfa é positiva, a carga da beta é negativa e da gama é nula. A massa atômica do alfa é 4 unidades de massa atômica. Do beta é desprezível, porque ele tem uma massa de aproximadamente 1 sobre 7.000, ou seja, 1/7 de milésimo do alfa. Então tu pode considerar desprezível. E o gama tem massa nula. A velocidade de ejeção é 1/10 da velocidade da luz para alfa, 9/10, ou seja, 90% da velocidade da luz para beta, e a gama sai na velocidade da luz. Cuida, o poder de penetração. O alfa é muito pequeno, beta é moderado e gama é grande. Se eu falar no poder de ionização, já é o contrário. Alfa é muito grande, beta é moderado e gama é baixo. Outras partículas que é importante tu lembrar para a prova: o nêutron, o próton e o pósitron. Lembra que um núcleo, quando ele é instável, ele emite radiação. Para quê? Para tentar ficar estável. Radiações alfa, beta e gama e raio-x são facilmente observáveis em fenômenos naturais ou provocados artificialmente. Quanto à sua natureza física, sabe-se que alfa e raio-x são ondas eletromagnéticas, não alfa é partícula. Somente o raio-x é partícula, não, raio-x é onda eletromagnética. Somente a radiação alfa é partícula, não, alfa e beta são partículas. As radiações alfa e beta são partículas, até aqui beleza. A radiação gama e o raio-x são ondas eletromagnéticas, tô com ela por enquanto. Letra E, o raio-x é partícula, alfa, beta e gama são ondas. Não, raio-x é onda, alfa e beta são partículas. Então realmente o gabarito é a letra D, Dinamarca. Vamos julgar em verdadeiro ou falso algumas afirmações agora. O poder de penetração dos raios gamas em metais é menor do que o dos raios X. Pô, falso, né, velho? Raio gama penetra até no chumbo, tá louco? Vai ser menor do que raio X no metal ainda, falso. Um dos principais temores sobre danos pessoais decorrentes de acidentes em usinas nucleares reside no fato de que a fissão nuclear produz, além da energia liberada, imediatamente fragmentos radioativos que continuam irradiando por bastante tempo. Verdadeiro, o dejeto, o lixo radioativo. Admite-se presentemente que a manutenção da camada de ozônio, que se concentra na alta atmosfera, é importante especialmente porque funciona como um filtro, que serve para absorver raios ultravioleta provenientes do Sol. Verdadeiro. Portanto, falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito é letra
de Dinamarca. Bom, aqui ele quer que eu julgue algumas coisas sobre as radiações alfa, beta e gama, né? As partículas alfa, beta e a radiação gama. A classe conhecida como radiação alfa consiste de núcleos de hélio. Lembra que eu comentei quando eu falei de alfa, beta e gama? Hélio. Bom, se é hélio, só pode ser C ou AD. Olha o tempo que tu ganha. Tu já ganhou que a segunda é beta, a terceira é gama e a quarta é fóton. Mas vamos seguir se bate tudo mesmo, vamos ver. Outra classe de radiação é constituída de elétrons. Beleza? Beta. Uma terceira classe de radiação, denominada radiação gama, é formada por partículas eletricamente neutras, chamadas de fótons. Até aqui bateu todas. Agora, para saber se é gama ou beta a última, o que ele quer saber? A que possui o maior poder de penetração. Lembra que quem possui o maior poder de penetração é a gama. Portanto, a gente risca fora a letra E e fica com a letra C, Canadá. Bom, considere as seguintes afirmações. O isótopo radioativo do urânio pode decair por um isótopo do tório através da emissão de uma partícula alfa. Repara que se tu vai emitir uma partícula alfa, ela tem 4 de massa e 2, tu vai reduzir o teu elemento em 4 na massa e 2 no número atômico, não é? Então repara que tu reduziu em 4 na massa e 2 no número atômico. Portanto, tu emitiu uma partícula alfa. Radioatividade. Então a primeira é verdadeira. Ué, não passou? Ah, tá, passou. Radioatividade é o fenômeno no qual um núcleo pode transformar-se espontaneamente em outro, sem que nenhuma energia externa seja fornecida a ele. Sim, a primeira é um caso disso. O urânio decaindo para o tório, por exemplo. Então, verdadeiro. As partículas alfa e beta emitidas em certos processos radioativos são carregadas eletricamente. Sim, uma é positiva, outra é negativa. Então, todas são verdadeiras, o que nos leva no gabarito da letra E. Considere verdadeiro ou falso. Considere as afirmações, perdão. Todos os núcleos atômicos são radioativos. Falso, apenas os instáveis são radioativos. Todos os núcleos radioativos em uma dada amostra, depois de 2 meia-vidas, já se desintegraram. Falso, meia-vida é o tempo para que a quantidade de massa radioativa caia pela metade. Então, em 2 meias-vidas, tu vai ter 1/4, tu vai ter metade da metade. Cuidado com esse pega-ratão. Então, é falso. No decaimento gama, um núcleo em estado excitado decai para um estado de menor energia pela emissão de um fóton. Olha como tudo começa a fazer sentido, lá desde o efeito fotoelétrico, átomo de Bohr, unificando tudo. Porra, questão bem bonita essa, verdadeira. Portanto, é verdadeira apenas a 3. Isso está na letra C, Canadá. Bom, reações nucleares, as transmutações, o que você tem que saber? A primeira e a segunda lei de Stud, ou primeira e segunda lei de Sud, perdão, ou primeira e segunda lei da radioatividade, que diz o seguinte: tu tem um elemento, ele emitiu alfa, o elemento resultante vai ter massa 4 unidades a menos e número atômico 2 unidades a menos. Um exemplo, por exemplo, o rádio emite uma partícula alfa e ele vai se transformar em quem? No radônio. E repara que o radônio vai ter 222, porque 222 de massa mais 4 do alfa dá 226 do rádio, e ele vai ter número atômico 86. Por quê? Porque 86 do radônio mais 2 do alfa dá os 88 do rádio. A segunda é a mesma coisa, só que é para um decaimento beta. Por exemplo, repara que o protactínio ele é um beta emissor. O que significa isso? Que ele emite partículas beta. Ao emitir uma partícula beta, ele vai se transformar no urânio, por exemplo. E repara que o urânio vai ter a mesma massa. Claro, a massa da beta é 0. Agora cuida, a massa do urânio não vai ser 90, vai ser 92. Porque tu tem que ter um número que somado com menos 1 dê 91. Se tu botar que aqui é 90, se tu botar que esse número aqui é 90, 90 menos 1 daria 89. Então tem que ser 1 a mais. Decaiu alfa, 4 a menos na massa, 2 a menos no número atômico. Decaiu beta, a massa mantém constante e o número atômico aumenta em uma unidade. Por exemplo, ele me deu aqui o urânio emitindo alguém e se transformando em quem? Em tório. Repara que o tório tem 4 unidades a menos na massa e 2 no número atômico. Então isso é uma partícula alfa. Agora repara que o tório, por sua vez, ele vai se transformar em quem? No protactínio. Repara que a massa é a mesma e o número atômico aumentou 1. Ah, então isso é beta. Se é alfa e beta, isso é a letra E, uma partícula alfa e uma partícula beta. Não tem como errar isso aqui, pessoal. Atenção, é só ver quem diminuiu e ver que tipo de radiação que tu está emitindo. Repara que ele quer saber quais são as radiações emitidas por 1, 2 e 3. Repara que na radiação 1 eu tenho chumbo,
indo pro bismuto. Então, repara, massa mesma. Aumentou 1 no número atômico? Nem conversa, velho. Beta. Na segunda, bismuto indo pro polônio. Mesma massa. Aumentou 1 no número atômico? Beta de novo. Polônio pro chumbo? Diminuiu 4 a massa e diminuiu 2 o número atômico. Ah, então é alfa. Se é beta, beta, alfa, só pode ser a letra E, onde tem beta, beta e alfa. Em 2011, Ano Internacional da Química, comemora-se o centenário do Prêmio Nobel de Química, concedido a Marie Curie, pela descoberta dos elementos radioativos rádio e polônio. Os processos de desintegração do rádio em radônio e do polônio em chumbo são, respectivamente, bom. Então, repara que o rádio foi pro radônio. Então, diminuiu em 4. Diminuiu em 4, tu sabe que é o quê? Ah, mas ele não deu o número atômico. Pois é, ele podia ter dado, né? Mas diminuiu em 4 a massa, tu sabe que é alfa. Depois o polônio no chumbo também. Diminuiu em 4, também é alfa. Se é alfa, alfa, letra A. É sempre a mesma coisa que cai. Não tem como ser diferente. Bom, aqui, ele me dá um elemento, actínio, né? E ele fala que ele decai por emissão de partículas alfa e por emissão de elétrons, ou seja, partículas beta. E ele pergunta, dada essa tabela aqui, quem que vão ser os elementos resultantes. Então vamos primeiro pensar o seguinte, bom, o actínio, ele emitiu alfa, então tem que ser alguém que tenha 4 a menos no número de massa e 2 a menos no número atômico. Então tu vai nessa tabela aqui e tu vai procurar quem tem 222 de massa ou 87. O 87 está aqui, nessa linha aqui. Quem é que tem 222? Ah, esse elemento aqui, ó. Esse elemento é o frâncio. Agora, beleza. Descobri que é o frâncio. Agora eu vou decair beta ele. Se ele vai decair beta, o número de massa continua 226 e o número atômico aumenta 1. O 90 tá aqui, isso aqui é 89, aqui é 90. Basta eu procurar quem é que tem o 226. E o 226 está aqui. É o tório. Então pronto. É o frâncio 222,87 e o tório 226,90. Portanto, o gabarito é letra A. É só isso, pessoal. Só isso. Bom, meia-vida. Período de semidesintegração. Lembra, é o tempo necessário para que metade dos átomos presentes em uma amostra radioativa se desintegre. Então aqui, ó, passando uma meia-vida eu vou ter metade. Passando 2 meias-vidas eu vou ter 1/4, 1/8. Ah, é uma PG? Sim, é uma PG. Quando é que tu vai tender a zero? No infinito. Tá claro que vai ter um momento, vai ter 200 meias-vidas. O número que sobrou é tão pequeno que tu pode considerar que é zero. Né? Mas matematicamente a gente diz que isso ocorre no infinito. Bom, eu quero fórmula. Então tá aqui, ó, a massa é a massa inicial sobre 2 na x, onde x é o número de períodos. E o tempo total é o número de períodos vezes o tempo de um período. Sabe quando é que tu vai usar isso aqui? Nunca. Olha aqui. Pega a questão e sublinha as informações importantes. Por exemplo, ele fala que a meia-vida do flúor é de 110 minutos. E aí ele me pergunta, depois de 5 horas e meia, qual que é a quantidade de flúor 18 que ainda vai permanecer? Bom, então só um pouquinho. Ele me deu o tempo em minutos e me deu a meia-vida em minutos e me deu o tempo em horas. Então eu vou passar tudo para minutos. 5 horas e 30 minutos são 330 minutos. Mas 330 minutos são 3 vezes 110 minutos. E 110 é a meia-vida do flúor. Então se passaram 3 meias-vidas. Se cada meia-vida tu decai pela metade, tu tem 100%. Em uma meia-vida tu vai para 50. Em outra meia-vida tu vai para 25. Em outra meia-vida tu vai para 12,5. Gabarito, letra B, Brasil. Não usa fórmula, tá, pessoal? Não tentem pensar fórmula. Faz a conta na mão, porque ele nunca vai te dar, tipo, depois de 20 meias-vidas. Ele nunca vai te dar isso. Outra questão de meia-vida. O que tu faz? Sublinho que é importante. Tu tem inicialmente 1.280 contagens por minuto. 5 horas mais tarde, tu tem 80 contagens por minuto. Qual que é a meia-vida da amostra? Bom, então só um pouquinho. Eu tenho que partir do 1.280 e tenho que chegar no 80. Eu vou ver quantas meias-vidas passaram. Eu vou dividindo por 2 até chegar no 80. Então vamos lá. 1.280 dividido por 2, 640. Dividido por 2, 320. Dividido por 2, 160. Dividido por 2, 80. Ou seja, se passaram 4 meias-vidas em 5 horas. Então uma meia-vida é quanto? Faz uma regra de 3. 5 quartos, ou 1,25 horas. O que está na letra D, Dinamarca. Mais uma questãozinha de meia-vida. É sempre assim que cai, pessoal. Olha só, sublinho que é importante. Meia-vida do rênio, 3,5 dias.
Meia-vida do fósforo, 14 dias. Depois de 14 dias, qual que é a quantidade restante desses isótopos? Bom, só um pouquinho. A do rênio é 3,5. Se passaram 14 dias, se passaram 4 meias-vidas. Porque repara que 14 é 4 vezes 3,5. Então, se passaram 4 meias-vidas, tu vai ter 1. Passou uma meia-vida, 1 meio. Passou uma meia-vida, 1 quarto. Passou a terceira meia-vida, 1 oitavo. Passou a quarta meia-vida, 1 16avos. Bom, e a do fósforo é 14 dias. Se passou 14 dias, passou apenas uma meia-vida. Então, tu vai ter apenas metade da quantidade que vai estar emitindo radiação. 1 sobre 16 e 1 meio está na letra E. Agora cuida. Pega ratão. Ele me dá a meia-vida, fala que é de 20 horas. E ele pergunta em 40 horas a quantidade que tu vai ter? Não, ele pergunta a quantidade que desintegrou. Cuidado. 40 horas são 2 períodos de 20 horas, portanto são 2 meias-vidas. Uma meia-vida eu vou ter 1 meio. Em 2 meias-vidas eu vou ter 1 quarto. 1 quarto é o que sobrou. Olha a alternativa B, 1 quarto. Errou. Por quê? Porque ele quer saber o que desintegrou. Porra, se eu tenho 1 quarto, quanto que desintegrou? 3 quartos. Eu tinha 1 inteiro, agora eu só tenho 1 quarto. Quanto que desintegrou? A diferença entre eles. Então desintegrou 3 quartos, ou 0,75, ou 75%. O que está na letra E. Cuidado com o pegatão. Por isso que eu disse, sempre sublinha as questões, as perguntas da questão. Questão da URGS de 2017. Ela fala que os seres vivos possuem aproximadamente 10 ppb, ou seja, partes para cada 10 átomos de carbono 14 para cada bilhão de átomos de carbono. Isso decai com uma meia-vida de 5.730 anos. Aí tu achou num sítio arqueológico um objeto de madeira que ele tinha 0,625 ppb. Qual que é a idade aproximada do objeto? Então basta eu ver quantas meias-vidas passaram, do 10 até o 625, e multiplico pelo tempo de meia-vida. Se eu tinha originalmente 10, passou uma meia-vida eu tenho 5. Passou outra meia-vida eu tenho 2,5. Passou outra meia-vida eu tenho 1,25. Passou outra meia-vida eu tenho 0,625. Ou seja, se passaram 4 meias-vidas. Se cada meia-vida é 5.730 anos, a idade aproximada desse objeto de madeira é o número de meia-vidas menos o tempo de cada uma delas. 4 vezes 5.730, 22.920 anos. Detalhe, ano passado eu apostei e não caiu. Esse ano eu apostei e já caiu na FUVEST. Acidente em Goiânia. No ano de 2017 completou 30 anos do acidente com o Césio 137. Pode ser que caia algo na tua prova, ou de física, ou de química, ou de biologia. Tá falando sobre a radiação, por exemplo, sobre um problema de meia-vida, ou sobre o césio se transmutando em alguém, ou alguém se transmutando, mas enfim, fica atento nisso aí. Ano passado completou 30 anos. Ó a questãozinha que caiu na FUVEST. O que ele me dá? O tempo necessário, ele me dá a meia-vida do césio. Fala que é de 30 anos. E ele pergunta a fração do césio que vai ter 120 anos após o acidente. Bom, 120 anos são 4 meias-vidas, né? Se a meia-vida é 30 anos, 4 vezes 30 é 120. E se vai se passar 4 meias-vidas, se eu tenho 100%, depois de uma meia-vida, 50. Outra meia-vida, 25. Outra meia-vida, 12,5. Outra meia-vida, 6,25. Como ele quer aproximadamente, 6,3. Então, é sempre a mesma coisa. Não precisa usar fórmula. Isso aqui tu faz na mão. Finalizando. Física quântica, o que tem que saber? Se cair é uma questão que vai cair. Eu botei aqui para revisar porque já caíram algumas vezes e eu vou te mostrar como que cai. Ondas de matéria de Broglie. Em 1924, Broglie disse o seguinte: se a radiação eletromagnética é ao mesmo tempo onda e partícula, então por que uma partícula, então uma partícula também deve ser uma onda? Esse foi o pensamento dele. Ou seja, ele propõe na sua tese de doutorado a mudança da estrutura da matéria. Tá? Essa aqui é uma foto do artigo, né, da tese de doutorado dele. E ele cria uma fórmula que ele diz que o comprimento de onda de Broglie é a constante de Planck sobre a massa vezes a velocidade. Ou, tu sabe da mecânica que massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Ou momento linear. Então, tu pode escrever o comprimento de onda de Broglie como constante de Planck sobre momento linear. Ou seja, essa é uma fórmula que une o comportamento onda-partícula. A dualidade onda-partícula. Por isso que é muito importante, já caiu algumas vezes na URGS. Como que cai, por exemplo? Ou vai cair algo teórico, como essa aqui,
existência do núcleo atômico, determinação de carga de elétron, caráter corpuscular da luz e caráter ondulatório de partículas. E aí tu vai ter que relacionar. O que diz a hipótese de Broglie? O caráter ondulatório das partículas, né? Foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês. O efeito fotoelétrico ele surgiu para quê? Para determinar o caráter ele mostrou o caráter corpuscular da luz. Então tá lá. O experimento de Millikan, eu não sei. Bom, não tem problema, mas tu sabe que o experimento de Rutherford mostrou a existência do núcleo. Então, por uma exclusão de alternativas, tu chegava na letra A, né? O experimento de Millikan, só para não ficar no vácuo, né, foi aí para a determinação da carga do elétron. Então, isso te leva na letra A, Argentina. Pode cair com conta também, né? E aí tu tem que lembrar da fórmula. O comprimento de onda é a constante sobre a quantidade de movimento. Mas quantidade de movimento eu uso o quê? Pois é, mas geralmente se usa P para quantidade de movimento. Então já vou te avisar. Por que não usam Q? Para não confundir com calor. Tá? E como é que vai cair se cair com conta? Ele vai te dar a constante, ele vai te dar a massa e ele vai te dar a velocidade. E ele vai pedir o quê? O comprimento de onda de Broglie. Comprimento de onda de Broglie, constante de Planck, sobre massa vezes velocidade. E aqui é álgebra, aqui é matemática, aqui acabou a física. E tu vai chegar em 3,3 vezes 10 na menos 10. Só que olha como é importante tu saber a fórmula e tu saber relacionar matematicamente a fórmula. Porque às vezes tu não faz conta. Por exemplo, essa questão aqui, ó, ele me deu a velocidade, tá, de uma molécula de fullereno. Com 220 metros por segundo, ela tem um comprimento de onda de 2,5 vezes 10 na menos 12. E ele pede qual que é o comprimento de onda associado à mesma molécula de fullereno se ela tiver uma velocidade metade da inicial, ou seja, de 110. Repara que o comprimento de onda é a constante de Planck sobre a massa vezes a velocidade. Constante de Planck, o próprio nome já diz, é constante, então não muda. A massa é a mesma partícula, então é a mesma massa. Então tu repara que o comprimento de onda é inversamente proporcional à velocidade. Isso significa o quê? Que dividindo a velocidade por 2, eu dobro o comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda de Broglie para uma velocidade de 220 metros por segundo é 2,5 vezes 10 na menos 12, então o comprimento de onda de Broglie para uma velocidade 2 vezes menor vai ter que ser 2 vezes maior. Então, 2,5 vezes 2 dá 5 vezes 10 na menos 12. E aí tu não precisa fazer conta. Essa é a importância de saber relacionar as fórmulas físicas com a matemática básica, principalmente. Para terminar, a radiação do corpo negro. Até 1900 a física entendia assim, que eles estavam de boas, eles não precisavam de mais nada. Tudo que eles precisavam, ou a mecânica newtoniana explicava, ou o eletromagnetismo de Maxwell explicava os fenômenos. Só alguns físicos, inclusive, diziam, né, não tem mais nada para a gente descobrir. Só que tinha um problema do corpo negro, que eles chamavam, é uma nuvenzinha. Ou seja, é um problema que daqui a pouco a gente acha solução. O que seria o corpo negro, a radiação do corpo negro? Seria um corpo que possui um pequeno furo, tá? Vocês podem ver pela imagem, onde ele vai absorver radiação em todas as frequências. E a radiação vai rebater lá dentro e nada de radiação escapa desse corpo negro. Não é porque o corpo negro que o corpo é preto, tá? Que fique bem claro isso. Ele se caracteriza por emitir a energia ou radiação por conta da temperatura. Por exemplo, o Sol é um corpo negro. O filamento de uma lâmpada incandescente é um corpo, a lâmpada, né, é um corpo negro, porque ela vai emitir energia, radiação por conta da temperatura dela. O que tem que saber? A lei de Stefan Boltzmann, cara, se tu não estudou isso aqui até aqui, cara, não é agora que tu vai estudar isso aqui. Se tu já estudou até aqui, obrigado pela tua companhia, fica por aqui porque vai começar a ficar louco o negócio. O que tem que saber basicamente de radiação do corpo negro ideal? A intensidade da radiação é proporcional à quarta temperatura. E temperatura em Kelvin, porque é temperatura absoluta. Então, assim, aumentei a temperatura, aumentei na quarta potência a intensidade de radiação. Tá? Isso a física clássica, digamos assim, não explicava. Lei dos deslocamentos de Wien, curva sobre o gráfico e intensidade por comprimento de onda. Wien afirmou que o comprimento de onda máximo, ou seja, o comprimento de onda associado à máxima intensidade, é uma constante, chamada de constante de Wien, sobre a temperatura. E o que isso é importante para nós? Não é a fórmula que é importante. O importante é saber que quanto maior o comprimento de onda, menor a temperatura. Ou seja, eu aumento a temperatura, eu desloco meu gráfico para a esquerda. E a teoria ondulatória da luz não explicava esse experimento. Então acontecia isso que está aqui no gráfico da direita para vocês. Ó. A teoria clássica,
Quando eu diminuía o comprimento, ou seja, quando eu aumentava a frequência, acontecia a catástrofe do ultravioleta, que é a lei de Rayleigh-Jeans. Isso a gente não estuda aqui, mas enfim. Repara que esse pico vermelho aqui, ó, se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Esse pico ele é deslocado para a esquerda e aí ele vai ficar verde. Se eu aumento mais ainda a temperatura, eu vou deslocar mais ele ainda para a esquerda. Ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, e eu vou mostrar um gráfico agora aqui para vocês. Ó, repara que esse vermelho aqui é a minha radiação, tá? A radiação do corpo negro, que ela vai subir, vai ter um pico e vai descer. Eu vou aumentar a temperatura aqui, ó. O que acontece com ela? O pico dela, repara, começa a se deslocar cada vez mais para a esquerda. Ou seja, aumentando a temperatura, eu diminuo o comprimento de onda. A lei dos deslocamentos de Wien. Repara, estou aumentando a temperatura e estou deslocando o gráfico para a esquerda. Agora ele está no vermelho, aí ele entrou no amarelo, no verde, começou a entrar na luz visível, no azul, no violeta, e quanto mais eu aumento, mais eu desloco esse pico para a esquerda. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso que tu tem que saber. A radiação vai ter a ver com a temperatura e que o comprimento de onda associado à intensidade máxima ele é inversamente proporcional à temperatura. Repara como que já caiu isso na URGS. O espectro de radiação emitido por um corpo negro ideal depende do quê? Volume? Não. Condutividade? Não. Calor específico? Não. Temperatura. É assim que vai cair na tua prova. Essa questão, se não me engano, é de 2016. Aí é óbvio, aí tu tinha que saber as fórmulas, paciência, mas... Enfim, radiação do corpo negro está relacionada com quem? Com a lei de Stefan Boltzmann. Lembra, a radiação do corpo negro tem a ver com o quê? Com a temperatura. A única fórmula que tem temperatura é a B. Agora o efeito fotoelétrico. Bom, relação de Einstein, né? Essa aqui era barbada. A energia cinética é a energia do fóton menos a função trabalho. E as ondas de matéria de Broglie é o comprimento de onda sobre o momento. Momento linear. Então tu vai ficar com 1B, 2C, 3A. Isso está na letra C. Para finalizar o último exercício, caiu na URG, aquele exercício de 2015, esse de 2016. Ele me dá a constante de Wien, 2,90 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a menos 3 metro Kelvin, e ele faz algumas explicações. É óbvio que se tu sabe a lei de Wien, tu mata a questão, né? Porque tu sabe que a temperatura é inversamente proporcional ao comprimento de onda. E aí tu vai ter o quê? Esse aqui é o comprimento de onda de Spica, esse aqui é do Sol, e esse aqui é o de Antares. Repara que Spica tem o menor comprimento de onda de todos. Por consequência, ela vai ter a maior temperatura. Se ela tem a maior temperatura, com certeza ela vai brilhar mais. Então é verdadeiro. A temperatura do Sol é aproximadamente 5.800 Kelvin. Bom, se tu sabe a fórmula do deslocamento de Wien, tu calcula. Tu sabe que o lambda máximo, que está aqui, ó, do Sol, 0,5, só que não esquece que é vezes 10 na menos 6, né? É micrometro. É igual a constante que foi te dada sobre a temperatura do Sol. Isola e calcula. E por consequência, se a 1 é verdadeira, a 3 é verdadeira. Porque se Spica possui o menor comprimento de onda e por isso ela é a mais quente, Antares, que possui o maior comprimento de onda, vai possuir a menor temperatura. Consequentemente, ela é a mais fria. Ah, mas se eu não sei a fórmula? Bom, se tu não sabe a fórmula, tu teria que tentar deduzir de outra maneira. Por exemplo, repara a unidade que ele te deu. Metro Kelvin. Olha para o teu gráfico. O que está dado em metro? Comprimento de onda. O que é dado em Kelvin? Temperatura. Então é meio óbvio que essa constante ela é dada em quê? Em comprimento de onda vezes temperatura. Não é uma coisa do outro mundo deduzir isso. Claro, tem que ser uma pessoa ligada, mas tu conseguiria deduzir essa fórmula na hora, é o que eu quero te dizer. E aí fica fácil, porque tu consegue analisar a primeira, a segunda e a terceira. Ah, mas se eu não me ligo nisso, bom, aí tu ia ter que chutar. Não tem outra escapatória. Ou tu sabe a fórmula, ou tu... Isso aqui é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. Cuidem sempre as unidades do teu problema. As unidades vão dizer se é quem vezes quem, é quem dividido por quem. E tu chegaria também na terceira. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí o nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Twitter e nosso e-mail, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. Façam todos uma boa prova, uma excelente prova, e a gente está aqui na torcida por vocês. Obrigado e até a próxima.